Estamos agora no terceiro episódio dessa série de diagnósticos diferenciais de crises epiléticas e crises não epiléticas. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo você assistir, porque eu falo um pouquinho da importância da gente fazer esses diagnósticos diferenciais, algumas dicas de como a gente pode diferenciar, e eu separei um pouco por prevalência com relação à idade. Então, no episódio anterior falei do recém-nascido e do lactente até 2 anos, e agora eu vou falar entre os 2 anos até os 10 anos e depois da adolescência e depois na fase adulta. Nessa fase que a gente chama de criança, infância, às vezes tem outras coisas um pouquinho diferentes. Algumas às vezes até pode acontecer também, como por exemplo a perda de fôlego, que pode também acontecer nessa faixa etária, mas mais comum mais na faixa etária do lactente. Nesta faixa etária, a gente tem algumas que eu elenquei aqui. Então, tiques, começa a aparecer nessa faixa etária. O que são tiques? São movimentos paroxísticos que podem ser de diversas formas. Então, são aqueles movimentos repetitivos, que pode ser do olho, da boca, pode ter tiques vocais, podem ter movimentos do ombro, movimentos na perna, pode ter o que a gente chama de tiques complexos, que são movimentos mais complexos, ou que está andando, faz alguns movimentos mais estranhos, diferentes, e que é muito importante a gente notar em que situações que ocorrem, se eles vão mudando de característica, e se isso incomoda a criança, se é quando ela está mais ansiosa, quando ela está mais tranquila, mais sonolenta, ou se isso para durante o sono, tem que parar durante o sono. Então, pode ser um tique, às vezes pode ser um tique que a gente só vai acompanhar, vai fazer uma terapia comportamental, para ver se tem algum desencadeante, ou algumas vezes tem tratamento também. Muito comum ser confundido o tique com aquilo que a gente chama de estereotipia. Então, estereotipias são movimentos como se fosse um movimento de euforia. Então, aquela criança que às vezes tem o transtorno do espectro do autismo, tem o que a gente chama de flapping, às vezes rodar sobre o próprio eixo, às vezes ter que fazer algum tipo de movimento para que extrapole aquela euforia. É um pouco diferente e ele é um pouco mais longo, Ele tem uma tendência a ser um pouco mais longo. Tem também o que a gente chama de devaneios ou daydreamings. Então, é muito comum em crianças que têm TDAH, a gente mesmo, um adulto, às vezes a gente está pensando em algo e fica um tempo e alguém fala, oi, vem pra cá. Então, muitas vezes a família pensa, será que ele está tendo ausência? Qual a diferença de um devaneio, de um daydreaming, que a gente chama em inglês, ou aquela parada de uma criança distraída, ou uma criança que tem um TEA, é que ele é muito rápido e que logo você chamando ele volta, e que não tem nenhum comportamento, assim, na ausência, por exemplo, tem um desvio de ocular para cima, tem também, às vezes, um movimento estereotipado da boca, no caso das ausências epiléticas. Nesses casos, acontece de ficar um tempo parado, e geralmente é por conta de alguma situação. Às vezes a gente não consegue diferenciar e muitas vezes a gente precisa do exame do eletroencefalograma para isso, o eletroencefalograma e algumas vezes o vídeo eletroencefalograma. Outras coisas que podem acontecer, então, durante o sono, miotonia do sono pode ocorrer? Pode. Não é tão comum nessa faixa etária, mas pode acontecer também. Também pode acontecer o que a gente chama de despertar confusional, e também tem o terror noturno. Qual a diferença dos dois? Ou as semelhanças, Porque as diferenças são pequenas e em termos de prognóstico, tratamento, também não tem muita diferença. Então, eu vou falar de uma forma geral. Então, acontece geralmente no que a gente chama no primeiro terço do sono, Então, a gente pode dividir os sonos em sono REM e não REM. Então, acontece no sono não REM, que é naquele começo do sono, naquelas primeiras horas do sono. Então, a criança pode acordar, fica bastante tempo confusa, falar durante o sono, que chama sonilóquio, pode ter umas alterações taquicardia, ter alguma sudorese, e que assusta a família, porque pode ficar por minutos naquele estado. E no caso do terror noturno, geralmente são gritos, são choros, são
mais intenso, só que ele é um pouco mais curto, que lembra como se tivesse tido um pesadelo. Qual o diferencial principal no caso de crises epiléticas? No caso de crises epiléticas que acontecem durante o sono, que podem lembrar, são o que a gente chama de crises do lobo frontal. Então, crises do lobo frontal podem se assemelhar, mas o que acontece? A crise do lobo frontal é mais curta, então ela começa e geralmente tem mais movimentos, né? Movimentos corporais, às vezes fica com o olhar mais fixo e logo em seguida adormece. Aí começa de novo e depois adormece. Então tem vários episódios na mesma noite e depois adormece. No caso do terror noturno ou do despertar funcional, às vezes é um pouquinho mais longo, mas geralmente acontece e depois volta a dormir e tudo certo. Muitas vezes, às vezes a gente precisa do exame de vídeo eletro para diagnosticar. Então, às vezes é muito comum ter essa confusão, essa dificuldade de diferenciar. A gente pega, às vezes, o vídeo da noite, a família filmar, às vezes tem até câmera, né, no próprio quarto da criança, e às vezes a gente consegue diferenciar e muitas vezes, algumas vezes não consegue, precisa do exame complementar. Outras coisas que podem acontecer, por exemplo, síncope, pré-síncope, né, alterações vasovagais, que são quando a criança vai colher o sangue ou tem alguma situação um pouco mais desafiadora, ela pode levantar, não comeu direito, está mais ansiosa e começa a ter um certo grau de tontura e de repente tem uma queda ao solo e tem um comportamento que a gente chama de uma postura tônica e depois pode até ter certos abafos. É importante, sempre que isso acontecer, fazer o exame cardiológico, porque não é tão comum em criança, e um dos principais diagnósticos, que é a síndrome do QT longo, que é diagnosticado pelo eletrocardiograma, pelo Holter. É importante fazer essa avaliação para que nas próximas vezes que isso acontecer, a gente não ficar tão assustado, ou quando vai colher sangue, coloca a criança deitada, com os pés para cima, não haja uma comoção tão grande ali da família, daquelas pessoas que estão perto, e isso é bem comum, e aí a gente tem que conviver com isso, e algumas vezes os cardiologistas podem fazer um tratamento, que é um tratamento com um corticoide oral, e que pode ajudar. Então, mas é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial e fazer os exames cardiológicos também. Às vezes também nessa faixa etária aparece o que a gente chama de equivalentes enxaquecóticos, que é aquela que a gente chama vertigem paroxística do lactente ou da infância, que é o quê? Uma criança que tem tonturas, tá andando, tem uma certa tontura e depois melhora. Às vezes também tem uma alteração que a gente chama uma dor abdominal. E nem sempre tem a dor de cabeça. Às vezes tem o que a gente chama daquela aura de enxaqueca. E aí a gente vai perguntar para a família, aí tem uma alteração, uma enxaqueca já na família, a mãe, o tio tem, e que pode estar relacionado. Pode ter tratamento, a gente pode às vezes tratar com os medicamentos, e é importante fazer esse acompanhamento para ver se a criança vai ter um quadro de enxaqueca. Tem o que a gente chama de hemiplegia alternante, também que é um quadro mais complexo, que a criança pode ter o que a gente chama de uma alteração de movimento de um dos lados, que alterna de um lado, alterna do outro. É importante fazer uma investigação neurológica com ressonância magnética, e hoje também tem sido feito o exame genético, porque tem algumas alterações genéticas que podem predispor essas condições e tem um tratamento que a gente chama profilático para isso. Nesta faixa etária, é importante a gente fazer os diferenciais com crises epiléticas que acontecem nessa faixa etária, principalmente aquela epilepsia autolimitada da infância. Então, que às vezes a criança acorda, tem uma certa dificuldade para falar, às vezes tem uma alteração assim da face, que são clonias, e que não são terror noturno, não é uma alteração do sono, e que eu recomendo filmar, e trazer pra gente como que isso ocorre. Então, muitas vezes a criança, quando vai ter a crise tônico-clônica, é que a família fala, eu já vi algumas vezes que ela acordou um pouco confusa, estava com tremor e achei que era normal. Então, fazer essa retrospectiva é importante também.
mais uma vez, filme. Eu sei que às vezes é difícil, né, numa situação dessa, mas é importante filmar para a gente ter certeza ou ter um pouco mais de embasamento. No próximo e último vídeo eu vou falar mais sobre os diagnósticos diferenciais naquela faixa etária da adolescência, um adulto jovem e até o adulto também.